Saúde agora no ar e a gente vai falar sobre trombose, mais especificamente aí, trombose na gravidez. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui a Avelina Barros. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite e tirar essas dúvidas aqui no Saúde Agora. Um prazer, Viviane, um prazer. Doutora, então para começar, para a gente entender o que é a trombose de maneira geral. Então, a trombose é uma obstrução do fluxo sanguíneo. Então, a gente chama de trombose venosa, é uma parada da circulação numa veia do corpo. E pode afetar qualquer parte do corpo? Pode afetar qualquer parte do corpo, principalmente, então, 75% das tromboses são nos membros inferiores, nas pernas e na coxa, seguida por trombose cerebral e tromboses no fígado, Viviane. E grávidas, doutora, entrando aí no nosso tema, elas têm mais propensão aí para desenvolver a trombose? Exatamente, Viviane. Então, as gestantes têm um aumento do risco de trombose de 5 a 10 vezes durante a gravidez e de até 30 vezes no pós-parto. Por isso, esse tema é muito importante para a saúde das mulheres, não é? E como que a pessoa grávida percebe que tem alguma coisa errada, doutora? Como que chega a esse diagnóstico, estar com trombose? Então, o principal sintoma da trombose, Viviane, é a pessoa ter dor, principalmente no membro inferior. Então, ela tem na perna uma dor, inchaço e vermelhidão. E ficar atenta, principalmente se for, você observa que uma perna está mais inchada que a outra uma está mais vermelha que a outra, prestar atenção, não é? Infelizmente, uma trombose cerebral ela pode se manifestar como uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca muito forte, ou, infelizmente, até mesmo uma convulsão na gravidez. E aí, doutora, diagnosticou, a grávida está com trombose. O que acontece? Como que é o tratamento? Então, o diagnóstico da trombose não é difícil, não é complexo. Trombose numa perna é feito com um diagnóstico com ultrassom que é chamado Doppler. Então, vai ser feito esse exame na perna e vai se constatar que não tem a circulação dessa veia na perna. O tratamento consiste de anticoagulação. O que significa isso, Viviane? Significa são medicamentos que são dados na veia no começo, ou pode ser dado subcutâneo, que são injeções na gordurinha do corpo, e vai ser restabelecer essa circulação nas pernas. São injeções que toma aí uma única vez ou a gravidez toda até o bebê nascer? Então, uma paciente que apresenta trombose, ela vai ter que fazer um tratamento durante 3 meses, com uma dose que vai ser 2 vezes por dia dessa injeção. Passar dessa fase vai depender da fase da gravidez que você estiver, né, Viviane? Né? Então, aí você depois passa por um tratamento de manutenção, que pode ser reduzida a dose, mas lembrar sempre, se você tiver uma trombose durante o pré-natal, você vai ter que manter esse tratamento por pelo menos 40 dias depois do parto. Se você teve a trombose muito perto do parto, pelo menos 3 meses de tratamento para essa trombose. O bebê pode sofrer consequências aí dessa trombose? Pode afetar a criança, doutora? Então, Viviane, o temor maior de uma trombose, quando você desenvolve, é ocorrer uma embolia pulmonar. O que significa? Vai descolar esse coágulo da perna e vai parar lá na circulação do pulmão. Nessa situação, a paciente pode vir ao óbito. E, claro, se você não tem circulação, vai causar o óbito do bebê. Mas existe também, querido, uma outra situação que chamam-se as trombofilias. Então, é a moça que não vai apresentar trombose, mas infelizmente ela vai apresentar uma trombose na placenta, que vai levar, que pode levar ou ao óbito do bebê, ou pode levar a uma parada de desenvolvimento do bebê. E doutora, infelizmente a trombofilia às vezes só descobre quando perde o bebê. Infelizmente, Viviane, muitas vezes a gente recebe pacientes com óbito da criança e aí então que a gente vai ver que ela tinha uma trombofilia. Pode ser a primeira manifestação de uma trombofilia ou um óbito do bebê ou um abortamento da paciente. A grávida que teve aí trombose na primeira gestação pode vir a ter na segunda?
Sim, essa é uma pergunta muito importante. Então, as tromboses que acontecem na gravidez ou no uso de anticoncepcional ou no pós-parto, elas têm um alto risco de acontecer novamente numa futura gestação. Esse é o principal fator de risco para uma nova trombose. Assim, logo que essa gestante que já apresentou isso engravidar, ela deve receber essas injeções, a profilaxia para a trombose, Viviane. E o bebê de uma mãe que teve trombose, ele pode desenvolver a doença ao longo da vida? Exato, exato, Vivi. Vai depender da causa da trombose. Mas se a mãe que teve essa trombose foi descoberta essa trombofilia, principalmente se ela for genética, ou seja, essa mãe herdou esse cromossomo, esse bebê tem um risco maior de ter dado esse cromossomo, e sim. Então, principalmente as meninas, filhas de mãe que tiveram trombofilia, elas precisam ter muito cuidado na época da adolescência para investigar, se elas não forem investigadas ainda, porque não vai ser qualquer anticoncepcional que elas vão poder usar, né, Viviane? Porque lembrar que os anticoncepcionais existem pílulas adequadas para mulheres que já tiveram trombose, bem como os DIUs que podem ser usados. Então, uma adolescente filha de mãe com trombofilia, ela precisa ter um olhar, porque ela também pode ser de risco para trombose, não é, Viviane? Doutora, essa é uma doença, pelo que a gente está vendo, grave, mas ainda que pouco se fala, pouco conhecida. Viviane, isso mesmo. Então, você sabe que no estado de São Paulo, ela já é a 10ª causa de morte materna na cidade de São Paulo, né? No estado de São Paulo, ela consta sempre entre as 10 primeiras causas. E a gente gosta desse trabalho com a imprensa, da gente fazer essa divulgação. Inclusive, eu convido a todos a consultarem o site da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, da FEBRASGO, que tem lá os protocolos atualizados que a gente publicou esse ano, de orientação de como prevenir a trombose, como avaliar o risco de trombose nas gestantes e no pós-parto. E também para as pacientes que usam anticoncepcionais e fora da gravidez também, tá bom? A senhora falou em prevenção. Qual a orientação que a senhora dá para quem está assistindo a gente? Principalmente na gravidez, oriento vocês, meninas, a manter um bom controle de peso na gravidez, hidratação adequada e manter atividade física. Essas são as principais formas da gente prevenir de ter trombose na gravidez e no pós-parto. E não se assustar quando receber esse diagnóstico, né? É possível fazer o tratamento e ter um bebê saudável. Muito possível, você vai viver muito bem e lembrar que a sua situação de risco, muitas moças só têm essa manifestação da trombofilia na gravidez e no pós-parto e vai viver o resto da vida muito bem. Doutora Avelina Barros, muito obrigada por falar aqui com a gente nesses minutinhos, tirar todas as dúvidas. Foi um prazer e olhos abertos na prevenção da trombose. E é com esse recado, então, que a gente encerra o Saúde Agora de hoje. De olho na sua saúde, hein? Tchau!